Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês hoje sobre tecido epitelial. Mas primeiro a gente tem que lembrar, né, que os organismos antigamente eles eram unicelulares, né? E a partir desses organismos unicelulares que foram, né, se especializando e dando origem aos tecidos, tá? Então, provavelmente um ser chamado coanoflagelado lá do reino dos protistas, ele que deu origem a teve essa capacidade, né, de ser multicelular, tá? E a partir daí a gente consegue organismos, né, consegue imaginar em organismos com várias células, tá? Aí, de onde essas células elas se originam, né? O embrião, no momento lá das divisões, né, celulares para a formação do embrião, do novo ser, né, ele tem os folhetos germinativos, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma. Lá no ectoderma, ele vai dar origem, né, esses folhetos germinativos, eles vão dar origem ao tecido nervoso e aos tecidos epiteliais que formam a pele, tá? Lá no mesoderma, os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e tecido de revestimento da parte de fora de alguns órgãos, tá? Então, alguns órgãos são formados lá durante esse processo, né, de gastrulação. Lembra que nós vimos anteriormente? Lá na blástula, enfim, forma blástula, neurulação, enfim. Nesse processo, né, é onde a gente tem a formação dos folhetos germinativos que vão dar origem a esses tecidos. E na endoderma, né, lá na endoderme, nós vamos ter origem aos tecidos de revestimento da parte interna, que é a parte de dentro dos órgãos, tá certo? Os tecidos epiteliais, eles são denominados epitélios, e eles são caracterizados por células justapostas, né, que são bem próximas e firmemente aderidas, né, elas têm uma junção entre elas, tá? Nós temos o tecido epitelial de revestimento, que ele apresenta células que revestem a superfície do corpo e a superfície interna do organismo. A justaposição dessas células, né, ela é resultante da presença de algumas junções celulares, tá? Essas junções elas promovem uma coesão entre as membranas plasmáticas e as células próximas, né, e elas também permitem a passagem de substâncias entre uma e outra e a adesão à matriz extracelular, tá? Dentre essas adesões, né, essas junções, nós temos uma junção que é chamada de junção fechada, certo? Essa junção é formada por uma rede de proteínas que vai se aderindo entre uma célula e outra pela parte de fora, né, pela sua parte externa das membranas plasmáticas. A gente consegue encontrar esse tipo de epitélio, né, de junção, no estômago, intestino e também na bexiga. As junções aderentes, elas são placas de proteína que vão promovendo a adesão das células pela face interna das suas membranas plasmáticas, ou seja, pela parte de dentro de uma célula e outra, como se fosse uma costura, sabe? Algo meio que costurado. Já as junções abertas, elas são um conjunto de proteínas tubulares, tá? Que são conexinas, que conectam as células pelo seu citoplasma. Então, o citoplasma dessas células são ligados, certo? Temos também uma muito importante que é chamada de desmossomos. Esses desmossomos são estruturas complexas que apresentam forma de disco e possuem a função de ancorar uma célula na outra, né? Eles são como se fossem bolinhas que vão jogando cordas de um lado para o outro, e essas cordas conectam uma membrana na outra. E isso causa uma superresistência, né? Já que eles são formados, né, e ligados por glicoproteínas transmembranas, tá certo? Nós temos também os hemidesmossomos, que são placas de proteína que equivalem à metade dos desmossomos, certo? Eles permitem a conexão dos epitélios do tecido conjuntivo que está abaixo do que ele estava antes, certo? Outra característica dos epitélios, né, que é muito importante ressaltar, é que eles são avascularizados, ou seja, eles não possuem vaso sanguíneo. Dessa forma,
o sangue ele não chega, né, diretamente a essas camadas celulares, né? Imagina que você andou hoje o tempo inteiro descalço e o restante da semana e você ficou com aquele cascãozinho lá no calcanhar. Você consegue retirar facilmente esse cascãozinho com uma lixa, sem sentir dor, né? Então aí já prova que ele é avascularizado e também aneural, tá? A mesma coisa que você fazia quando era criança, quando você pegava às vezes a agulha ou um alfinete e espetava somente na pele, né, naquela pelezinha bem fininha do dedo e não sentia dor. Por que que isso acontecia? E não saía sangue também. Porque ele é avascularizado e também aneural, ok? Dessa forma, né, a ligação acontece, né, entre o epitélio, né, essa parte da camada de célula do tecido da pele, juntamente com um tecido conjuntivo, né, que é chamado de subjacente, e é feito por uma camada, né, acelular, que ela é rica em glicoproteínas, e ela é chamada de membrana basal, tá? Essa membrana, normalmente, essa camada, perdão, ela é formada por duas lâminas, uma chamada lâmina basal, que é rica em fibras de colágeno, e a outra lâmina reticular, que ela contém, né, algumas fibras denominadas fibras reticulares, tá? Esses epitélios de revestimento, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade, né, e o formato das suas células, tá? Das camadas celulares que ele possui. Conforme é possível a gente observar na primeira imagem, né, onde está escrito simples pavimentoso, a gente consegue ver que o epitélio simples ele é formado por uma única camada de células, tá? Já o epitélio estratificado, ele é formado por camadas de células, né, por duas ou mais dessas camadas, e ele mantém um padrãozinho, tá? Um padrão dessas estruturas. Já o pseudoestratificado, ele é formado por uma camada de células que pode equivaler a mais de uma, ou seja, esse estratificado ele é formado por uma célula longa que não tem um padrão, tá? Ela não tem um formato definido. Ele só forma ela, que é como a gente consegue observar na última imagem aqui, tá bom? Eles também, né, esses epitélios, eles podem ser classificados de acordo com o formato que essas células podem possuir, tá? No primeiro a gente tem aí o pavimentoso. O pavimentoso, ele é formado por células que são achatadas. Olhem a camada de célula, como é bem claro, né, a gente conseguir enxergar esse achatamento celular. Já no segundo, a gente observa um formato cúbico, né? Que essas células elas têm um formato de um cubo, tá? Já nas colunares, elas formam como se fossem colunas, e no de transição, né, esse formato ele vai mudando conforme o grau do estiramento do órgão, tá? Onde essas células são localizadas. Então é como se fosse uma zona de transição mesmo, ok? O tecido epitelial glandular, ele tem, né, como função a produção de secreções para lançamento em diversas partes do corpo, certo? Nós temos 3 tipos de glândula: as glândulas endócrinas, exócrinas e anfícrinas, ou mistas, tá? As glândulas endócrinas, elas têm a capacidade da produção de uma substância denominada hormônio, e este, por sua vez, ele é lançado diretamente por essas glândulas na corrente sanguínea. E aí a gente fala que tem, né, o esqueminha de chave fechadura, porque ele vai ser usado no órgão-alvo onde ele tem que ser usado para o reconhecimento deste hormônio, certo? As glândulas exócrinas, elas têm a capacidade, né, de secreções, né? Então ela secreta para fora do corpo ou ela secreta para dentro de alguma cavidade oca, tá? Dentro de algum órgão oco, dentro do seu próprio corpo, tá certo? E as mistas, elas têm a função endócrina e exócrina, certo? Ela lança tanto para fora do corpo quanto para dentro, tá? Ela produz e lança na corrente sanguínea, certo? As glândulas exócrinas, nós temos como exemplo a glândula lacrimal, a glândula mamária, a glândula sebácea e a glândula sudorípara, né? A glândula sebácea, ela está associada ao nosso pelo,
né? Então nós temos lá na nossa camada de pele, né, o pelo que sai, né, para fora assim da pele, né? E aqui do ladinho dela nós temos associado a essa glândula associado ao pelo, desculpa, essa glândula que é denominada glândula sebácea. Lá ela tem ela produz uma secreção oleaginosa, né, que ela vai ser lançada para fora do corpo conforme você estimula o pelo. Ou seja, todas as vezes que você passa a mão no seu cabelo, que você fica mexendo muito no cabelo, esse estímulo faz com que ele solte essa secreção. Por isso que normalmente as pessoas falam que o cabelo está oleoso, mas na verdade ele está seboso, porque é uma glândula sebácea, tá certo? A glândula sudorípara, ela conforme você pratica exercício, ela auxilia na manutenção também, né, da temperatura, eliminando a água, né, auxiliando no processo de transpiração, tá? A glândula lacrimal lacrimeja, né, solta essa secreção branca para a proteção dos olhos também. E no caso das glândulas mamárias, elas auxiliam na produção de leite para secretar para fora do corpo. Já no caso aí das glândulas mistas ou anfícrinas, nós temos como exemplo os testículos, né, os ovários e o pâncreas. O testículo, eles produzem uma secreção, né, seminal e também produzem hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Os ovários também produzem, né, juntamente com a menstruação, secreções para serem lançadas para fora do corpo e também produzem hormônios que são lançados na corrente sanguínea. Já o pâncreas, ele tem o suco pancreático que é produzido, lançado lá no intestino delgado, lá no duodeno, né, na primeira porção do intestino delgado. E também o pâncreas produz insulina e glucagon, né, que são substâncias que são lançadas na corrente sanguínea. Ok? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ela recobre toda a superfície do corpo e ela também é constituída por uma porção epitelial. Essa porção epitelial ela tem origem na ectoderme, lá durante o processo de embriologia, né? No processo de formação, lá quando formam os discos germinativos e eles formam a epiderme, tá? Lá durante no folheto da ectoderme. Ela também tem, né, uma porção de tecido conjuntivo. Ela tem origem na mesoderme e essa porção ela é chamada de derme, certo? Abaixo da derme a gente tem a hipoderme, que mesmo ela tendo a mesma origem embrionária da derme, ela não é a parte constituinte da pele, tá? Ela não constitui a pele. A epiderme ela atua reduzindo a perda de água pela transpiração, tá? Pela evapotranspiração, no caso. E ela também protege o organismo contra alguns tipos de lesões e possíveis micro-organismos invasores. Porque imagina se o nosso corpo fosse exposto o tempo inteiro, né, por o nosso sangue, o tempo inteiro estaríamos contaminados. Então a pele ela funciona como uma proteção, né, e contra realmente esses organismos, micro-organismos que são invasores e vão invadir o nosso corpo. O problema real é quando esse micro-organismo consegue atingir o nosso sangue, tá? Ela é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, né, que vai apresentar, de modo geral, 4 camadas. Quais são essas 4 camadas? Uma camada denominada de camada basal, uma camada chamada de camada espinhosa, outra camada chamada de granulosa, outra camada chamada de camada córnea. Vamos ver essas 4 camadas agora. A camada basal, ela fica localizada na porção inferior da epiderme, tá? Ela, em contato com a derme, né, ela é responsável pelo suporte às demais camadas e pela formação de novas células que vão renovando a epiderme. Então ela sai de lá, de baixo, e ela vai para cima, tá? Ela apresenta ainda algumas células chamadas células de Merkel, tá? Essas células de Merkel, elas auxiliam na percepção sensorial e também nos melanócitos, que são células produtoras de melanina, que vai dar pigmentação, né, escura ou clara para a pele, tá? Ela oferece muita proteção contra os raios ultravioletas, tá? Contra os raios solares, ok? Temos também a camada espinhosa,
que apresenta células arredondadas, que sofrem alterações de formato durante a percepção histológica, a preparação, histológicas, ficando com aparência de espinhosa, no microscópio. Então a gente consegue olhar ela e ela parece que tem espinhos. Elas apresentam também algumas células de defesa, chamadas de células de Langerhans, tá? Temos uma camada denominada granulosa, que apresenta células com grânulos, de queratina. É uma proteína que vai auxiliar na impermeabilização da pele. E temos a camada córnea também, que está em contínuo processo de descamação, Essas células podem ser substituídas por outras mais profundas da pele. A derme é a porção do tecido conjuntivo que fornece uma nutrição e suporte para a epiderme. Ela é responsável por maior parte da espessura da pele. Ela apresenta alguns vasos sanguíneos, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas, e também são receptores táteis e células de defesa, como as células de Langerhans. Tá? Ela é dividida em duas camadas, a camada reticular e a camada papilar. Na camada reticular, ela fica localizada na porção inferior da derme. Ela é rica em fibras elásticas e confere uma elasticidade à pele. Já na camada papilar, ela fica localizada na porção superior, fica em contato com a epiderme, e apresenta uma superfície irregular, que possui umas saliências que são as papilas dérmicas. Elas acompanham as reentrâncias da epiderme, ou seja, os buraquinhos ela vai contornando. A hipoderme ela é cheia, ela tem bastante adipócitos, que são células que armazenam gordura. Além de elas armazenarem gordura, por armazenar a gordura, ela tem bastante energia, por conta desses adipócitos, que são importantes também para a termorregulação do organismo, que é a manutenção da temperatura do corpo. Os adipócitos são importantes porque eles auxiliam também na proteção contra choques mecânicos, como iremos ver nos próximos capítulos quando estudarmos tecidos conjuntivos.